Durante muito tempo, nós ouvimos que a IndyCar estava perdendo espaço para outras categorias. Mas será que essa realidade mudou? Os números divulgados pela Fox, a emissora oficial da categoria nos Estados Unidos, nos mostram um cenário bastante otimista. A audiência está crescendo, algumas corridas até bateram recordes históricos e a categoria vive hoje um dos melhores momentos dos últimos anos. Mas existe um detalhe importante. Esses números que eu vou apresentar representam apenas o mercado americano. E aí fica a pergunta que eu me fiz. Será que esse crescimento também está acontecendo aqui no Brasil? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, meus amigos, fãs da IndyCar, eu sou o Luan. Se você gosta das análises e das notícias que eu trago aqui sobre o mundo da Fórmula Indy, considere deixar um like, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos chegar aí a 100 inscritos. Eu acredito e confio em vocês para essa nossa primeira meta. No vídeo de hoje eu quero falar então sobre a audiência que a Indy está alcançando nesses últimos anos. E aí é importante a gente começar essa nossa conversa olhando os números. Segundo os dados divulgados pela Fox, praticamente todas as etapas da temporada 2026 tiveram audiências superiores a 1 milhão de espectadores nos Estados Unidos. Parece pouco, mas para uma categoria que foi reunificada há pouco tempo e que passou por várias turbulências, é um excelente número. O destaque absoluto continua sendo as 500 milhas de Indianápolis, que reuniu cerca de 6, quase 7 milhões de espectadores, consolidando novamente a prova com um dos maiores eventos do automobilismo mundial. Mas o interessante é a gente observar as outras corridas. Road America, por exemplo, alcançou quase 2 milhões de espectadores, registrando um aumento de mais ou menos 113% em relação ao ano anterior e se tornando a corrida mais assistida fora da Indy 500 desde 2011. Já o GP de Long Beach também apresentou um crescimento maravilhoso. A audiência subiu 130%, sendo a maior para essa prova desde a reunificação da Indy lá em 2008. Já a etapa de estreia de Arlington, que foi inédita no calendário, também foi uma grande surpresa. A corrida teve um aumento de 142% em comparação à corrida equivalente no calendário de 2025. Ou seja, mostra que novos mercados estão respondendo muito bem ao próprio investimento que a categoria vem fazendo. Analisando os gráficos que a Fox gerou, no geral, após as 10 primeiras etapas da temporada, mais de 2 milhões de espectadores chegaram por corrida em comparação à média do ano passado, que já havia sido considerado um grande sucesso. E vale lembrar que 2025 já tinha sido histórico, então esse ano superou 2025, vai ser outro ano histórico. Os números mostram que o investimento pesado da Fox em divulgação, em vários merchandisings que é feito nos Estados Unidos, fora todo o marketing que é criado, realmente vem trazendo inúmeros resultados. Aí beleza, eu olhei esses dados, apresentei para vocês, comentei em cima disso, mas veio uma pergunta muito forte no meu coraçãozinho. Será que esse crescimento também está acontecendo aqui no Brasil? Para começo de conversa, tá? Hoje nós não temos dados públicos tão detalhados como existe nos Estados Unidos. A gente não sabe exatamente quantas pessoas acompanham cada etapa, seja pela Band ou pela ESPN. Mas alguns sinais podem indicar que existe um leve crescimento. Por exemplo, nos últimos anos, o interesse pela IndyCar aumentou bastante com a presença de pilotos brasileiros, como o Elinho, por exemplo, vencendo as 500 milhas, que foi transmitida pela TV Cultura, que foi uma narração histórica do Jefferson Kern. Foi o primeiro ano da Indy na TV Cultura, depois que ela saiu. Ela foi meio que escanteada, né? Foi colocada para escanteio lá na Band, e aí a TV Cultura acabou comprando os direitos e foi
manteve ali o legado da Indy no Brasil. Teve também nessas temporadas o Pietro Fittipaldi, que beleza, correu só uma temporada ali na Rahal, mas que chamou muita atenção na época. E hoje, nomes como o Caio Collet e o próprio Enzo Fittipaldi na Indy Next vem chamando a atenção do público, e muitas pessoas estão voltando justamente por verem uma presença brasileira cada vez maior. Além disso, cada vez mais canais brasileiros aqui no YouTube, como eu, produzem conteúdo diário sobre a categoria, algo que praticamente não existia há alguns anos. Você vê pessoas criando conteúdo sobre MotoGP, sobre NASCAR, sobre Fórmula 1, é abundante. Claro, tem muitos canais aqui tradicionais do YouTube que falam da Indy, né? Mas tá faltando ainda mais canais que falam sobre isso. Só que existe um desafio muito grande em relação a isso. A Fórmula 1 continua dominando praticamente toda a cobertura do automobilismo no Brasil. Quando a imprensa fala de corrida, quase sempre o assunto é Fórmula 1. Já a Indy, ela acaba ficando restrita aos fãs mais apaixonados. E isso levanta uma pergunta muito interessante. Será que falta interesse do público brasileiro? Ou será que falta divulgação? Porque quando existe um brasileiro brigando por vitórias, é notório que a audiência ela costuma crescer. Foi assim na época do Tony Kanaan, foi assim na época do Hélio Castro Neves, foi assim na vitória do Gil de Ferran, por exemplo, nas 500 milhas, foi assim, por exemplo, nas conquistas do Emerson Fittipaldi. E isso pode voltar a acontecer se um brasileiro voltar a disputar vitórias e brigar pelo campeonato de forma extremamente consistente. E agora eu quero trazer essa conversa para que vocês possam comentar no chat. Na opinião de vocês, a audiência da Indy no Brasil, ela tá crescendo? Vocês conhecem pessoas que começaram a acompanhar a categoria recentemente? O problema, na opinião de vocês, é falta de divulgação da mídia brasileira? Ou a Fórmula 1 simplesmente ocupa um espaço grande no coração de muitos brasileiros e isso impede da Indy, de repente, chegar em outros públicos? Coloca aqui nos comentários. Quero ler o que você acha sobre esse assunto. É um assunto que eu considero super interessante e relevante para entender o cenário da nossa categoria, essa categoria tão importante para nós brasileiros. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer esse canal e também conhecer essa tão linda e maravilhosa categoria chamada IndyCar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!